leitura de um texto inicial para a segunda parte do assunto. Porém, como o assunto que eu vou tratar hoje precisa umas definições antes para poder explicar bem o tema, então a gente vai fazer a leitura um pouco depois. O assunto que eu quero tratar é sobre a mordomia cristã, como somos mordomos de Deus. Enfim, antes de tudo, já que a gente vai falar de mordomia, então o que é um mordomo? Mordomo é aquele que é o segundo da casa, depois do dono que possui as riquezas. Ele é o segundo em comando, é a segunda pessoa que pode mandar e desmandar em tudo, organizar, administra todas as coisas. E a gente vê isso explicado lá em Gênesis 39, falando sobre quando José foi mordomo na casa de Potifar. Então, Gênesis, capítulo 39, versículo 4. Diz assim: José achou graça em seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. No versículo 6. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Até que isso, Potifar entregou tudo que ele tinha nas mãos de José para ele cuidar, para ele administrar, para que José tivesse essa responsabilidade de delegar aos outros empregados como cuidar, como fazer, como administrar a casa, como cuidar de todas as coisas. Então, a gente vê aqui bem explicado então, o que é um mordomo e a função dele. E o mordomo realmente não é um cargo qualquer, não um cargo simples. Nos versículos 8 e 9 também fala sobre isso. No caso aqui, antes do versículo 8, a mulher de Potifar quis deitar com José, e aqui ele explica, então ele se recusa e se explica. Porém ele recusou, disse a mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. E até aqui mesmo. A gente vê então que realmente José tinha autoridade sobre todas as coisas da casa de Potifar, e todas as coisas estavam na sua mão. Só que tinha maior autoridade do que ele era o próprio Potifar. Então realmente o mordomo ele é esse cargo, um cargo de extrema responsabilidade, e não um cargo qualquer pessoa alcança. Isso falando em termos humanos, claro. Então, quando a gente aplica isso em contexto bíblico, a gente pode dizer que nós, tanto nós que somos salvos, que somos servos de Deus, até mesmo como um homem comum, é mordomo do Senhor. Afinal, tudo aquilo que temos, todas as coisas que nós possuímos, seja bens materiais, sejam dons naturais, né? Alguém que tem uma facilidade de música, alguém que tem uma facilidade na oratória, alguém que tenha uma facilidade de estudo, pode ler vários livros e consegue entender com muita facilidade. A própria vida, a própria saúde, todas essas coisas não são nossas, não são validadas próprias nossas. Até mesmo nossa personalidade, nosso intelecto, nossas virtudes, tudo aquilo que temos não é nosso, não é algo que proveu da gente mesmo, mas é presente de Deus. É Deus quem nos delega essas coisas, quem nos concede tudo isso. Então, até mesmo o homem ímpio, ele é mordomo de Deus, por mais que seja um servo infiel, por mais que seja um mordomo péssimo, ele também trabalha, tem esse serviço. Mas nós que somos servos de Deus, salvos, entendemos esse nosso papel e devemos agir de acordo. Devemos estar bons mordomos. E esse assunto sobre a mordomia, se a gente for procurar na Bíblia a palavra mordomia, começar lá aqui de Gênesis e até o Apocalipse procurando essa palavra, a gente vai parar em Lucas 16, porque lá tem essa palavra dita, esse termo empregado, mas não se referindo a essa doutrina, e sim na parábola do servo infiel. Mas esse é um assunto que não é uma doutrina que é direcionada explicitamente na
na palavra de Deus. Não é como a eleição, por exemplo, que é um termo que é falado de maneira direta, que nós somos eleitos do Senhor. E já a mordomia, a palavra de Deus não diz que nós somos mordomos de Deus de maneira direta, assim. Porém, essa doutrina que tem muitas bases bíblicas para apresentar um mesmo conjunto de comportamentos que o servo de Deus deve ter. E o que seria isso? Primeiro, é esse entendimento que eu já comentei, de compreendermos que tudo aquilo que temos não é nosso, não provém de nós, mas é do Senhor. Entender que todas as coisas são do Senhor, este universo, este mundo que vivemos, a nossa vida, a nossa saúde, o emprego que temos, o estudo que temos, todas as coisas que temos não são por mérito nosso, porque nós conquistamos essas coisas, mas porque Deus nos concede, Deus delega ela para nós. Então, podemos dizer que alguém que tem um emprego bom você estudou, se esforçou bastante, foi em 30 mil entrevistas de emprego até conseguir passar em uma vaga. Que por mais que seja difícil de conseguir um emprego, se eu tentar muito, uma hora eu vou conseguir o emprego que eu quero. Aí pode dizer que aí a pessoa pode até conseguir conquistar um emprego depois de tentar muito, mas ainda assim não é o mérito da pessoa, foi realmente a ação de Deus, concessão de Deus. E aí, por mais que a gente diga que a pessoa estudou muito, se esforçou nisso, mas a oportunidade de estudar, a saúde que ela teve para estudar, o empenho que ela teve para poder se dedicar naquilo, também foi entregue por Deus. Se a gente for voltando, a gente vai chegar no ponto de que a vida daquela pessoa, o fato daquela pessoa ter saúde, ter as oportunidades de poder fazer qualquer coisa na vida, foi entregue por Deus. Então, essa doutrina da mordomia se baseia, esse é o fundamento principal, entender que o Senhor, Deus é Senhor sobre todas as coisas pertencem a Deus. E tudo que temos são dons, não no sentido de apenas dons naturais, extraordinários, mas a palavra dom no conceito dicionário, no sentido dicionário mesmo, de um presente, algo que é doado, algo que é entregue. Então, todas as coisas que temos em nossa vida são dons de Deus, são presentes que Deus nos deu, e são coisas que devemos usar com sabedoria, usar com cuidado, porque o mordomo, a gente vê aqui que José ele era mordomo da casa, mas não podia usar as coisas da casa do Potifar da maneira que ele quisesse. Ele não podia sair quebrando as coisas, se ele não gostei mais daquele vaso, vou quebrar esse vaso. Não podia fazer isso porque não era dele. Ele tinha que cuidar bem, ele tinha que administrar, tinha que tomar conta. E assim como tudo que nós temos, seja bem material, seja bem espiritual, não é nosso, então nós devemos cuidar bem de todas essas coisas. Os irmãos que têm carro devem usar isso de maneira, não só de maneira circular, vou usar isso para ir no emprego e tudo mais, mas isso facilita para ir para a igreja, isso facilita para visitar irmãos, facilita para visitar outras igrejas. Então, nesse final de semana mesmo, tem uma visita planejada lá em Pastor Marcos, em Mongaguá, né? Os irmãos que têm carro, que vão ter condições de ir, né? Que alguns irmãos vão ser ocupados esse dia, eles vão poder ir e poder estar lá prestigiando o trabalho que está sendo feito. Então, isso seria um uso adequado desse presente que Deus dá. Claro que eu falei da questão de carro, mas tudo que temos, podemos e devemos usar de maneira sábia, de maneira que vai agradar a Deus, e buscando realmente o melhor uso dessas coisas. Então, o fundamento de tudo isso, dessa doutrina, é justamente esse entendimento de que tudo aquilo que temos é do Senhor e que apenas nos é delegado, não é propriedade nossa, não é posse nossa. Nos é delegado por Deus, devemos cuidar bem dessas coisas. Então, nós como mordomos, quais funções nós temos? Então, se a gente for ver lá, desde o princípio, em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 27, a gente vê que nós já fomos criados para isso mesmo, para servir a Deus e para fazer a vontade do Senhor, para cuidar das coisas de Deus. Realmente fomos criados com esse propósito de servirmos de mordomos para Deus. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 27 até o 30.
E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva de semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de semente, serve-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e a toda ave, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então aqui, a criação do homem, a criação da mulher, Deus já dá uma ordem expressa: frutificai e multiplicai-os, enchei a terra e dominai, sujeitai e dominai. E aqui, a aplicação mais normal que a gente faz dessa passagem é entender que então Deus criou o homem para povoar a terra. E realmente, é isso mesmo. Mas também com frutificar e multiplicar também é no sentido de aumentar as riquezas dessa terra, cuidar daquilo que Deus criou. Então, toda a natureza, toda a fauna, todos os animais, cuidar de todas essas coisas e buscar fazer todas essas coisas para prosperar. Não só perpetuar a raça humana, multiplicando a população, mas também cuidando de toda a criação de Deus. Quando ele diz aqui, né, sujeitar e dominar os peixes sobre as aves, não é no sentido de usar essas coisas que Deus criou de maneira exploratória, usando para destruir, mas sim usar de maneira como um mundão faz, fazer uso daquilo, mas cuidando para que aquilo não só seja preservado, mas que aquilo frutifique, que aquilo cresça mais. Como a gente viu no domingo agora, na passagem dos talentos, na parábola dos talentos, teve o servo que recebeu 5 talentos e transformou em 10, o servo que recebeu 2 e transformou em 4, e o servo mau que enterrou e no final só tinha 1 talento que ele recebeu. A gente vê que quando é entregue algo, um servo, alguém para cuidar, não é esperado que ele só cuide daquilo, mas que ele multiplique, que ele trabalhe para que aquilo não só seja preservado, mas que aquilo aumente, para que aquilo frutifique. Então, quando Deus diz aqui, sujeitar, dominar, frutificar, multiplicar sobre a terra, tanto no sentido populacional, mas também no sentido de cuidar da criação de Deus, fazer a criação de Deus prosperar. E então a gente vê que desde a criação do homem, ele já tem esse propósito de trabalhar para o Senhor e de cuidar da criação de Deus. Não só isso, mas fazer com que ela aumente, com que ela cresça, com que ela multiplique. Um outro ponto importante em que somos mordomos é do nosso próprio corpo. Então, uma passagem que fala sobre isso é em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19. Diz assim: quando não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Bom, aqui nesse trecho, Paulo está vindo uma sequência, onde ele fala sobre como tratar o pecado na igreja. E aqui ele está falando especificamente sobre o corpo, por conta daquilo que foi o pontapé para ele iniciar esse assunto. Se você estiver no começo do capítulo 5, vou voltar um pouquinho para ver ali no capítulo 5, versículo 1, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem é entre os gentios se nomeia, mas ver quem possua a mulher de seu pai. E aqui, então, Paulo já denuncia o elefante na sala, né? Ele já vai direto no problema mais grave que tinha naquela igreja, porque isso é um pecado que tinha e que não havia sido disciplinado, os membros estavam lidando com aquilo, estavam simplesmente deixando a pessoa que cometeu isso continuar como membro, tomando ceia normal, e não tratar desse pecado.
Então, Paulo já endereça o elefante na sala para tratar logo esse assunto. E ele vem, então, na sequência, falando sobre como devemos tratar o pecado na igreja. E aqui no capítulo 6, ele fala sobre a questão de irmãos que têm contendas uns com os outros. Como tratar disso, que na verdade eles nem deveriam ter questão uns contra os outros, mas que se for para ter, que não tratem da maneira que eles estavam indo, perante os homens, levando isso a juízo. E aqui no versículo, aqui no capítulo 6 mesmo, terminei com o versículo. Aqui, no versículo 15, diz: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e farei membros de uma meretriz? Não, certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um só corpo com ela? Faz um corpo com ela, porque diz: serão dois uma só carne. Mas o que ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. E aí, o versículo 19 que lemos. Então, aqui Paulo trata muito dessa questão, bem enfática essa questão da fornicação, porque já era o assunto que ele estava tratando antes, se referindo a isso, e também que é o pecado, é um pecado grave, o homem mais grave que o homem pode cometer em relação ao próprio corpo. Como ele diz, né, todos os pecados cometidos fora do corpo, este é um pecado contra o próprio corpo. E aqui ele trata disso. Porém, também podemos aplicar essa questão de que devemos cuidar do nosso corpo, não só nesse caso extremo, que nem devemos deixar de chegar nisso, mas também, quando nós, por exemplo, não cuidamos da nossa saúde, não estamos cuidando do nosso corpo. E por que é importante cuidar da nossa saúde? Se eu tivesse doente, acamado, eu não ia estar aqui pregando hoje. Então, nós devemos ter cuidado com nossos corpos para que nós possamos ser úteis na obra de Deus. Então, esse meu corpo, ele não é meu, é uma concessão de Deus. É Deus que me entregou esse corpo e eu devo cuidar dele para que eu possa trabalhar bem para Deus. Eu não sou este corpo. Eu sou, quando eu estiver na eternidade, quando nós estivermos na eternidade, não vamos estar com esses corpos. Então, o corpo ele é só uma ferramenta, e é uma ferramenta que devemos tomar conta dela. Cuidar da saúde, cuidar para que esse corpo não se desgaste mais rápido do que ele já se desgasta, para que a gente possa ter saúde justamente para empregar no serviço a Deus. E, claro, também não chegar em algo tão grave quanto esses pecados de impureza sexual. É comentado aqui nesse capítulo. E aí no capítulo 6, no versículo 10, Paulo comenta também sobre outros pecados graves também que devem ser evitados e também usam o corpo para serem executados. Então, diz ali, versículo 10, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aqui são vários pecados, alguns de impureza sexual, outros de outra vertente, mas são todos pecados graves que são cometidos fazendo uso do corpo mesmo. Aqueles que destroem o seu corpo, aqueles que usam o corpo para roubar, para subtrair bens. E não devemos usar o nosso corpo para nenhuma dessas coisas, não devemos ser negligentes em relação à saúde do nosso corpo. Claro que a nossa saúde é Deus quem determina, podemos tomar todo o cuidado possível ainda assim, ficarmos doentes, mas é nossa responsabilidade cuidar da nossa saúde. É nossa responsabilidade tomar cuidado com este corpo. Não porque o corpo vale de alguma coisa, porque o corpo é importante, mas porque ele é uma ferramenta nossa para o serviço a Deus. Um outro ponto, nós somos mordomos também, aqui já mais material mesmo, é realmente com os bens que nós recebemos, com as coisas que nós temos. Então, se a gente for lá em Filipenses, capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 a 12. Diz assim, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já o tinha lembrado
mas não tinha tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que tenho, sem estar abatido e sem ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas, sou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aqui Paulo, agradecendo aos membros da igreja pelas ofertas que ele recebeu, e o irmão Epafrodito, se não me engano, Epafrodito, foi até ele, saiu de Filipe até onde ele estava preso, foi até onde ele estava para entregar as ofertas da igreja. E a gente vê aqui então que Paulo ele entende muito bem que nada daquilo que ele tem, das posses que ele tem, mesmo essas ofertas que ele recebeu, ele entende que são coisas que Deus entregou para ele, são coisas que Deus o deu. Ele sabe que se Deus quiser que ele passe necessidade, que ele tenha poucas posses, então ele será grato nisso, ele saberá viver nisso. Porque ele sabe que Deus está cuidando dele. Ele vai saber administrar esse pouco que ele receber. Assim como se ele tiver muito também, ele vai saber administrar e ser fiel nesse muito. E também a gente vê que Paulo tem essa sabedoria, tem esse entendimento, mas também a igreja de Filipe, que fez essa oferta com dinheiro que eles mesmos juntaram das ofertas dos membros, mas que eles poderiam ter guardado. Isso não vai ter, a gente perde, alguém precisou assim para alguma coisa, para alguma emergência. Mas eles viram que havia uma oportunidade de colaborar com a obra do Senhor, ajudando a Paulo nesse momento, e eles o fizeram. Eles viram que a maneira mais sábia de empregar esse dinheiro, que foi Deus mesmo que os deu, seria justamente ajudando na obra, seria justamente fazendo essa oferta. Não necessariamente a Paulo, eles fizeram ali porque conheciam o trabalho do apóstolo, mas se tivessem empregado isso a qualquer outra igreja, ela foi feita essa oferta a qualquer outra igreja, qualquer outro irmão que estivesse em missão, também seria um bom uso. E eles fazem essa doação a Paulo, e justamente eles entendem que isso irá colaborar na obra de Deus. Então a gente vê que nós fomos criados justamente para o serviço a Deus, que nós, como moramos, devemos cuidar deste corpo, que é a nossa ferramenta de trabalho. Devemos ter cuidado com os bens que Deus nos dá, para não deixar isso subir para a nossa cabeça, para que os bens materiais nos cegam e as coisas que temos sejam mais importantes, porque elas são só recursos que Deus nos dá para fazermos a obra. Também um outro cuidado, uma outra tarefa nossa como mordomos de Deus, é justamente com a palavra. Somos mordomos também da palavra de Deus. Então, se a gente vê lá em Marcos 16, a passagem sobre a grande comissão, Marcos 16, 15, diz assim: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos essa responsabilidade maior, essa responsabilidade maior de pregar o evangelho a todo mundo, de realmente espalharmos a palavra de Deus. Nós essa passagem chamada de a grande comissão, e nós temos realmente esse dever e devemos ter, e para podermos executar essa nossa tarefa, para a gente poder fazer isso que Deus nos manda, devemos então ter algum domínio da palavra de Deus, devemos ter familiaridade com ela. A gente não pode deixar a Bíblia de canto e aí querer falar com alguém na rua, e a gente não vai nem saber por onde começar a explicar direito. Como tirar dúvidas de alguém que tem interesse pela palavra de Deus. É preciso que nós mesmos tenhamos domínio da palavra de Deus, que tenhamos contato com ela. Assim como Deus dá a palavra para nós, devemos usá-la para o nosso próprio mantimento, para o mantimento dos irmãos. Afinal, eu tive que estudar, me preparar para poder vir aqui pregar. Os irmãos que pregam também precisam preparar a mensagem, estudar antes, para poder vir aqui falar. E essa é uma responsabilidade que temos, de cuidar da nossa vida espiritual, da vida espiritual dos irmãos, pregar para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que são ímpios. E essa é uma tarefa que nós temos como mordomos também, cuidar da palavra de Deus.
tanto cuidar do nosso estado espiritual dos nossos irmãos, e também de realizar essa missão que Deus nos dá de pregar o Evangelho a todos os homens. E, bom, esse assunto da mordomia, ele é extenso, porque ele abrange basicamente tudo aquilo que nós vemos, que temos, e tanto é que normalmente quando esse assunto é tratado numa série de estudos. Eu peguei aqui alguns pontos e resumi, alguns pontos e resumi, mas a gente tem diversos pontos, por exemplo, cuidado com a mente, com o nosso intelecto, com aquilo que pensamos, porque, bom, todo mundo aqui tem nível de conhecimento diferente, maturidade emocional diferente, tem resistência diferente a uma pressão. Então, eu estou numa situação que do nada eu recebo uma má notícia, eu preciso tomar uma decisão urgente em relação àquilo. Será que eu vou me deixar abalar pela pressão dessa urgência, ou eu vou conseguir tomar uma decisão com calma? Então, todos nós temos níveis diferentes de capacidade mental para diversas coisas. E, por exemplo, um pastor, ele precisa ter uma boa resiliência. Ele precisa ser capaz de receber várias notícias ruins, ou então ver várias situações que ele precisa tomar conta ali. Ele precisa ter a capacidade, ter a resiliência de lidar com tudo isso. Né? Resiliência é essa capacidade de sofrer pressão de um lado, ameaça do outro, e tem que tomar cuidar de várias coisas sem ceder, sem quebrar, sem deixar cair a peteca, e ainda assim conseguir lidar com isso. Então, é importante essa qualidade do pastor. Então alguém que vai ser pastor, com certeza Deus vai preparar na vida dessa pessoa, vai trabalhar na vida dessa pessoa para que, colocando tribulações, situações onde ele vai ter que trabalhar, ter prazos apertados, mesmo que tenha um parente enfermo e ele está preocupado já com aquilo, tem que cumprir vários prazos, não pode deixar a peteca cair. Então, mesmo antes de vir a ser pastor, ser consagrado pastor, Deus já vai preparar ele em tudo isso, para que ele tenha uma mente forte, uma mente fortificada para poder lidar com os problemas da igreja. E a própria palavra já diz, né, que já nos exorta a não sermos ansiosos, a não andarmos ansiosos, a realmente nos entregarmos, a cultivarmos bons pensamentos virtuosos. A palavra mesmo diz, né, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se nós queremos falar da palavra de Deus, queremos dizer palavras de paz, queremos falar do Senhor de maneira fiel, não adianta nós termos uma mente cheia de confusão, cheia de ansiedade, que a gente deixa levar facilmente por qualquer preocupação. A gente precisa realmente cuidar da nossa mente. E esse é mais um ponto que a gente pode pensar em que somos mordomos, porque é algo que temos que ativamente cuidar. Se a gente não se preocupa ativamente com isso, diversos pensamentos ruins vão entrar na nossa mente, ansiedades, pensamento começa a maquinar pensamentos ruins. Então, alguém cortou no trânsito, já começa a pensar mal da pessoa, e a gente tem que ter esse esforço ativo de cortar esses pensamentos, de cortar isso e trocar por pensamentos bons. Então, até nisso, que é algo que a gente pode não pensar muito sobre, é algo em que devemos ser mordomos, devemos realmente buscar entender que é algo que temos, que Deus nos deu e que devemos usar da melhor maneira possível. E bem, como eu disse, esse assunto normalmente é tratado em uma série de estudos. Eu quis trazer aqui uma introdução sobre esse assunto. Não estou comprometendo a fazer um estudo prolongado sobre. Não acho que eu tenho a capacidade para fazer um estudo minucioso sobre isso. Até existem estudos já prontos sobre isso, mas faço recomendar os irmãos lerem do que esperar mais 3 semanas para vir aqui trazer a segunda parte. Mas eu quis trazer aqui essa introdução sobre esse assunto. E algumas aplicações disso seriam justamente essa mudança de perspectiva de que nós já sabemos que não existe essa separação de vida secular e vida espiritual. No momento eu estou fazendo as coisas seculares, no momento as coisas da igreja. Não, tudo é uma coisa só. Uma vez que somos salvos,
devemos entender que tudo aquilo que fazemos, seja na nossa vida secular, seja aqui na igreja, tudo que fazemos tem que ser para agradar a Deus. Tem que ser pensando em como Deus vai ser agradado naquilo. Como podemos fazer o melhor uso possível naquele momento das coisas que Deus nos dá. Desse corpo que Deus nos concede. Como é que a gente pode trabalhar da melhor maneira possível. Outra coisa é justamente atentar para essa questão que devemos buscar ativamente pensar sobre isso, olhar sobre a luz das Escrituras, o que é a melhor decisão que podemos tomar naquele momento, o que é o melhor curso a tomar naquela situação. Realmente usando a palavra de Deus como lente para as coisas do mundo, para que a gente realmente possa ser bons mordomos, realmente fazer aquilo que nosso Senhor espera de nós, tomar cuidado para servir Deus da melhor maneira que pudermos. E, bem, esse é o assunto que eu queria trazer daqui. Espero que seja útil, irmãos. Deus abençoe.